Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Boca elimina o Palmeiras no Allianz Parque. Tem muita coisa para a gente falar. Eu quero falar aqui nesse vídeo em três aspectos. O primeiro, do jogo em si, do que o Boca fez, do que o Palmeiras fez. Segundo, da convicção ou da teimosia do Abel. E terceiro, da postura da direção do Palmeiras no ano. Vamos falar, tem muito assunto para a gente falar. Antes, lembrar você que gosta de fantasy game, você que se amarra em escalar o seu time, que o Rei do Pitaco vai ter uma cobertura gigantesca, tanto na decisão da Libertadores quanto na decisão da Sul-Americana. Já temos a definição das duas finais dos torneios sul-americanos. Na Sul-Americana, Fortaleza e LDU, na Libertadores, Boca contra Fluminense. E no Rei do Pitaco, você vai ter farta oferta de fantasy game para você, envolvendo essas duas decisões, tanto na modalidade Fantasy Turbo, quanto na modalidade Fantasy normal de escalar os 11. Então, vai no Rei do Pitaco, o link está na descrição, já começa ali a pensar no que você vai fazer, em quais jogadores do Fortaleza, da LDU você vai colocar, do Boca e do Fluminense. Então é essa pegada. As finais da das competições sul-americanas estão em destaque no Rei do Pitaco. O link está aqui na descrição. Rei do Pitaco é o fantasy game que mais dá prêmio no Brasil. Perde essa chance não. Tô gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira. Não gravei o vídeo logo depois do jogo e não fiz live como eu tinha prometido, porque eu estava escalado para o Prorrogação, que é o programa de pós-jogo da TNT Esportes no YouTube. Fizemos um programaço com... a gente ficou a maior parte do tempo com quase 40 mil pessoas ao vivo vendo a nossa live, onde a gente falou de tudo dessa classificação do Boca para a decisão da Libertadores e a consequente eliminação do Palmeiras. Como a gente... eu saí do ar, o Prorrogação terminou 1:50 da manhã, então eu não fui fazer o vídeo, né, não fui colocar vídeo 2:30 da manhã, porque primeiro que eu estava morto, cansadaço, e segundo que a galera já ia ter tido uma enxurrada de oferta de vídeos e também o público do canal não está ativo nessa hora. Então, eu deixei para gravar hoje de manhã. E aí a gente tem algumas coisas para analisar, né? A primeira é que muita gente questionando, o Boca é um Boca fazendo um trocadilho, é um Boca meia boca, é o Boca dizendo, pela primeira vez na história da Libertadores tivemos um time chegando à decisão só empatando. É isso mesmo, o Boca jogou 6 vezes no mata-mata, empatou as 6, 0-0 e 2-2 com o Nacional, ganhou no Nacional do Uruguai, ganhou nos pênaltis. 0-0 e 0-0 com o Racing, ganhou nos pênaltis. 0-0 e 1-1 com o Palmeiras, ganhou nos pênaltis. Isso mostra como foi injusta a classificação do Boca, como o Boca não mereceu. Eu discordo, tá? Eu discordo. A competição de mata-mata propicia isso. Ponto final. Não tem goré-goré aí, meu irmão. Não tem goré-goré. A competição de mata-mata é isso. Mas é feio. Beleza, você pode... O feio e o bonito é uma percepção pessoal, né? Então você pode achar feio, mas você dizer que não merece, que é injusto, não tem essa. Inclusive o Boca pode ser campeão sem ganhar um jogo no mata-mata. Se o Boca decidir com o Fluminense 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, se ganhar nos pênaltis, o Boca é campeão sem ganhar um jogo. E daí? A competição permite isso. Dito isso, o Boca foi para São Paulo para empatar. Foi para São Paulo para empatar. E conseguiu fazer um gol numa jogada muito bem trabalhada, acionando o lado, explorando o lado teoricamente forte do Palmeiras, o lado que o Palmeiras tinha dobra de lateral, Marcos Rocha e Mike. Nenhum dos dois estava em posição. O Zé Rafael hesita na hora de ir na bola. O Merentiel ganha, o Merentiel expõe o Gustavo Gomes, ele ganha, e o Gustavo Gomes, depois da bola bater na mão do Gustavo Gomes, nessa hora o Abel falou até foi uma jogada feliz no sentido de ter sido sorte, pode até ter sido, mas depois o Gustavo Gomes parece uma balsa querendo sair do lugar, o Merentiel entra na área, o Cavani faz 1-0. Quando o Boca fez 1-0, o Palmeiras se colocou numa situação muito ruim, porque o Boca, que foi para empatar, conseguiu
a vantagem, e aí ficava muito mais fácil para o Boca fazer o que ele foi lá, que era se defender, negar espaços, time compacto, bloqueio, frente da área congestionada, tudo isso. E isso acabou sendo facilitado para o Palmeiras, porque o Rojo foi expulso de forma imbecil. O Rojo, ele poderia ter sido expulso na primeira jogada, quando ele levanta a perna no rosto do Rony, tem trava no rosto do Rony, é que o Rony já estava caindo, então deu uma aliviada para o árbitro dar amarelo e para o VAR não chamar. Se o Rony está em pé, esse pé na cara ia derrubar ele de uma maneira tão assintosa que eu acho que o Rojo seria expulso direto. E depois, capitão da equipe, jogador de Copa do Mundo, jogador de Europa, capitão do time, ele dá uma entrada no Kevin daquela, sem chance de pegar em bola. Então, a expulsão do Rojo é imbecil. E aí deu uma facilitada no Palmeiras. E a questão da cera. A questão da cera foi vergonhoso. Não o Boca fazer, porque ali o futebol ainda permite que um time faça cera. Foi vergonhoso o árbitro dar 5 minutos de acréscimo. Com todo o carinho, se fossem 15 minutos de acréscimo, eu acho que estaria justo. 15, o árbitro deu 5. Mas aqui, a realidade da Libertadores é essa, tá? Jogo empatado, 1-1. O árbitro vendo, opa, tá 1-1. Pra que eu vou trazer essa pressão pra mim? Não tô justificando não, tá? Tá errado. Mas por que o árbitro vai falar 1-1, vou dar 15 minutos? Eles que resolvam, meu irmão. Jogaram 180, não conseguiram? Eu vou dar meus 5 aqui e ainda acabou o jogo com o Palmeiras em fase de ataque, mas não quis nem saber. Deu 5 lá, ele devia estar rezando. Vai. Pum, 5. Ele acabou. O árbitro, e isso é uma atitude não normal no sentido de correta, mas é normal no sentido de comum. Então, assim, você não quer correr risco do árbitro não te devolver os acréscimos, não se coloque nessa situação. Palmeiras se colocou. E aí depois, nos pênaltis, pintou o Romero, que defendeu mais da metade dos pênaltis que foram cobrados contra ele. Nesse período aí, 23 pênaltis batidos contra o Romero, ele pegou 12. 52% mesmo. Mais da metade. Então você não poderia se colocar nessa situação. Pênalti do Veiga, o Romero faz uma defesa antológica. O pênalti do Gustavo Gomes foi pessimamente batido, e pessimamente batido, o goleiro bom pega pênalti. Né? O goleiro pegador de pênalti, ele pega o mal batido. O bem batido, ele fala, parabéns. E pegou lá, e depois o Boca passou. Então, assim, esse é o cenário do jogo. Para mim, dizer que o Boca não mereceu estar na final, não merece estar na final, para mim é totalmente diferente. Perfeito? Então, primeiro... e aí só para constar, o Barco joga pra cacete, irmão. O Barco joga pra cacete. Acho que, inclusive, o Almiron, quando o Rojo é expulso, ele tira o Barco. Acho que o Barco tem ali algumas questões físicas, então acho que isso deve ter pesado. Mas ao tirar o Barco, o Boca perdeu qualquer chance de chegar. Ainda teve até uma chance no final, né? O Cavani estava morto, esgotado, porque ali ele chega batendo uma chapada toda sem ritmo, e aí o Everton defendeu. Esse é o primeiro ponto. Já matei aqui o que eu queria falar do Boca. Vamos falar de diretoria. Eu estava de férias em janeiro, e quando eu voltei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu falei em programas da TNT ou aqui no canal eu nem me lembro, porque no janeiro eu não estava tão no ritmo aqui no canal, mas eu falei para a programação da TNT Esportes que nenhum time do mundo resiste a perder 2 jogadores de seleção brasileira, em nível de seleção brasileira, e não repor. Por melhor que seja o trabalho do treinador, por melhor que seja a base, não a base de jogadores revelados em casa, né? Não o futebol de base, mas a base que sustenta o trabalho. Por melhor que seja, ninguém consegue. E o Fluminense perdeu. E o Palmeiras perdeu Danilo, um volante em nível de seleção brasileira, e perdeu o Scarpa, um jogador em nível de seleção brasileira, que tinha sido o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro,
E não repôs. E não repôs. O Danilo não foi reposto de jeito nenhum. Para substituir o Scarpa veio o Arthur, que é um jogador de outras características. Então, isso é uma decisão que está na conta também da direção do Palmeiras. O Abel pediu seguidas vezes, até que ele cansou e falou: o meu reforço é manter os meus jogadores. Porque, além de não reforçar, o Palmeiras correu risco, ou o Palmeiras esteve com propostas para negociar jogadores dessa base vencedora. Gustavo Gomes, Veiga, Rony. Então, assim, o Abel, numa hora, cansou de pedir e mudou o discurso de dizer que o reforço dele era manter. Então, a Leila Pereira, o Anderson Barros, eles têm culpa nisso também. Porque um dos piores jogadores do confronto, o Gabriel Menino, ele jogou muito mal, tanto em Buenos Aires quanto no Allianz Parque. E o Abel não tem tanta margem para tirar assim. Porque o jogador que poderia, o melhor jogador para fazer a função de segundo volante ou de camisa 8 ali é o Zé Rafael, que virou opção de primeiro volante quando o Danilo foi embora. Então, assim, é evidente que o torcedor do Palmeiras, e aqui eu não vou falar, você não vai me ver falando da babaquice que muita gente fala. Se quer levar na graça, né, zoando, beleza. Mas analisar isso seriamente, aqui não. O trabalho aqui é sério. Eu não vou falar da babaquice de falar do avião, tá? Porque o avião é outra coisa. O avião não deixou de entrar dinheiro no Palmeiras para comprar o avião. Isso daí é, né? Inclusive, até depois das ações da Receita Federal, ao analisar a parceria, a relação, o negócio entre Crefisa, /FAM e Palmeiras, nem poderia. Se a Leila quisesse falar assim, ó, tira o dinheiro que a gente gastou no avião, vamos botar no Palmeiras. Não poderia. Então, assim, aqui a babaquice de, comprou o avião, não comprou o jogador, aqui não. Mas a decisão de Leila Pereira e de Anderson Barros, pelos motivos que eu não sei, eu não sou contador do Palmeiras, eu não trabalho no conselho fiscal do Palmeiras, eu não trabalho no financeiro do Palmeiras, eu não sei qual é o fluxo de pagamento do Palmeiras, eu não sei, perdão, quanto dinheiro o Palmeiras tem em caixa, não, então eu não sei. Mas em algum momento houve a decisão de que o Palmeiras não poderia, ou não deveria, ou não iria contratar. E isso pesou. Porque se você pega as 4 alterações que o Palmeiras fez, ele fez as 5, né? Mas você pega 4 dessas 5, Hendrick, Kevin, Luiz Guilherme e Fabinho. 4 jogadores da base. Quando você, numa semifinal de Libertadores, você recorre a isso, mostra as suas deficiências do elenco, as suas dificuldades. Então, a temporada do Palmeiras, que para mim é ruim. Mas ganhou a Supercopa e ganhou o Paulista. Não vem com essa. A temporada do Palmeiras é ruim. Se ganhar o Brasileiro. Se ganhar o Brasileiro é outra coisa. Acho que aí a temporada passa a ser boa. O Brasileiro não pode ser desconsiderado. Mas hoje, o nível de chance do Palmeiras ganhar o Brasileiro, para mim, é baixo. Acho que tem chance. O Botafogo está abrindo essa janela. Mas sem ganhar o Brasileiro, a temporada do Palmeiras é ruim. E não vem meter a Supercopa do Brasil e Paulista. É ruim. Isso não mata a fome do momento que está o Palmeiras. Do momento que se coloca o Palmeiras dentro do mercado do futebol brasileiro e sul-americano. Então, a temporada é ruim. Se não ganhar o Brasileiro, a temporada do Palmeiras é ruim. Então, isso tem um pouco na conta das decisões. E, repito, eu não sou contador do Palmeiras, então não sei o que motivou, ou as razões que motivaram o Palmeiras só trazer o Arthur, que chegou para uma outra posição em relação ao que fazia o Scarpa, mas que o Abel queria, ok, e que o Palmeiras quase não contratou porque tinha que fazer um investimento alto para os padrões brasileiros, e o Richard Rios, que acho que até foi melhor do que devia, mas é um jogador em desenvolvimento. Ele não é um jogador que está no momento, no status que estava o Danilo, por exemplo, quando saiu. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o Abel. O Abel Ferreira, eu sou muito fã do Abel Ferreira.
E se você jogar aqui no canal do VSR Abel Ferreira e ver o que eu falo do Abel aqui, e já critiquei, já elogiei o Abel, como já falei muitas vezes aqui, eu não tenho problema nenhum em criticar e elogiar qualquer pessoa. Já critiquei aqui Messi e já elogiei Messi. Já critiquei Cristiano Ronaldo, já elogiei Cristiano Ronaldo. Já critiquei Neymar, já elogiei Neymar. Então, para mim, não tem essa mesmo. Aqui, eu sou um crítico. Eu crítico elogia e critica. E a qualidade do crítico se dá para mim por duas coisas, que é o que eu ensino no meu curso sobre comentar. É a qualidade que você argumenta no elogio e na crítica, e se você mantém respeito tanto em elogiar, quanto principalmente a criticar. Então, para mim, não tem... Eu já defendi muito o Abel aqui, porque acho que contra o Abel foram cometidas algumas barbaridades desde que ele está aqui no Brasil. Já se falou da mãe do Abel, né? Então acho que desse lado do balcão de jornalistas, eu acho que nós enquanto jornalistas, eu odeio falar isso, né? Mas a classe jornalística, não toda, mas alguns integrantes já sacanearam demais o Abel. Já criticaram o Abel em situações que não deveriam ser criticadas. Até já se falaram de colonizador, já se falaram uma série de coisas que eu discordei. Acho que o Abel merece ser criticado pelas decisões dele de campo ou não. Só que o Abel, para mim, entrou num nível de estresse tão grande que o Abel está dando um show de arrogância nas últimas entrevistas. Arrogância mesmo. Acho que a lesão do Dudu, e foi tema do vídeo anterior aqui no canal, a lesão do Dudu, eu acho que ela teve um impacto muito grande em cima do Abel, pro Abel dar um show de arrogância nas últimas entrevistas, sempre explicando resultados complicados, resultados tensos, porque eram ruins. A entrevista dele em Bragança Paulista, depois de perder para o Red Bull Bragantino, é uma das coisas mais arrogantes e soberbas que eu me lembro recentemente. E ontem ele flertou com isso também, embora ontem ele não tenha sido tão bélico quanto ele foi em outras. E olha que ontem o nível de perguntas feitas ao Abel, no meu entendimento, foi muito bom. E o Abel, o ápice para mim foi quando o Paulo Massini, que é um excelente jornalista e faz uma cobertura muito interessante do Palmeiras, ele faz uma pergunta que é a pergunta que está na imagem deste vídeo, que ele pede resumir a pergunta do Paulo Massini. Abel, até onde é convicção e até quando passa a ser teimosia? E o Abel responde da seguinte forma: quem é que treina o Palmeiras? Aí, lógico, o jornalista responde: você. E aí eu, né? No caso, o Abel. Quem é que conhece os jogadores? O Abel. Quem é que sabe as coisas internas do Palmeiras? Eu. Quem é que quer o melhor sempre para o Palmeiras? Essa daí é até meio questionável, né? Mas enfim, quem é? E aí a resposta que o Abel queria era eu. E aí ele fala: tá respondida a pergunta. Não, Abel, não está respondida a pergunta. Não está respondida a pergunta. A pergunta que o Paulo Massini fez, ela era plenamente cabível, porque era o sentimento do torcedor do Palmeiras. E ela não foi respondida na coletiva, mas ela foi respondida em campo, no segundo tempo. Porque desde a lesão do Dudu, o Palmeiras está numa encruzilhada de não conseguir produzir chances de gol. E ao não produzir chance de gol, expôs a opção ideal do Abel, que era dobra de lateral direito, né, com Marcos Rocha e Mike. Repito, o Boca construiu as três finalizações dele no jogo pelo lado direito da defesa do Palmeiras. A última do Cavani eu vou até tirar da equação, que já foi nos acréscimos do segundo tempo,
porque ali já não havia mais dobra de lateral direito, né? O Marcos Rocha foi substituído no intervalo. Mas no primeiro tempo, o gol marcado pelo Cavani e a outra jogada do Barco que ele arranca por ali e acho que o Palmeiras trava na hora H, na hora ali que ele entrou na área, foram construídas no lado da dobra de lateral. Então, não ajudou defensivamente também. A opção ideal do Abel, que era dobra de lateral direito, Marcos Rocha e Mike, com o Arthur passando para o lado esquerdo, já estava claro, essa opção já estava clara que não estava funcionando. E aí, o Dudu se machuca contra o Vasco. De lá para cá foram 7 jogos. Todos esses jogos do Campeonato Brasileiro, eles estavam sendo usados para preparar o Palmeiras para os jogos da Libertadores. Considerando que o Palmeiras estava muito longe do Brasileiro, os 4 ou 5 jogos do Brasileirão, eles só tinham uma utilidade básica. Ou a maior utilidade deles era preparar o time para jogar na Bombonera e no Allianz Parque contra o Boca. E estava claro que não estava funcionando. A queda de produção do Arthur era vertiginosa, foi vertiginosa. O Arthur, que jogando na direita, tem como ponto forte trazer para dentro para bater, ou trazer para dentro para se associar com o Rony ou com o Veiga encostando. Você bota ele do lado esquerdo, ele não tem batida. Ele é obrigado a fazer algo que não é o melhor que ele faz, que é procurar o fundo. É procurar o 1 contra 1, não cortando para dentro, mas procurando a linha de fundo. E você quebrou as pernas do Arthur. Isso estava evidente. E muita gente pedia. Desfaz o lateral, desfaz a dobra de lateral, ou tira o Arthur, deixa o Arthur para entrar no segundo tempo no lado direito, bota o Endrick no time, bota Luiz Guilherme. E o Abel, como ele falou na coletiva, ele falou essa frase, é um ditado de Portugal: ninguém faz a minha cama, eu faço a minha cama. Ele falou esse ditado, que para tentar explicar, porque não é um ditado de entendimento aqui na língua portuguesa, na modalidade do Brasil, na modalidade brasileira, ele quis dizer o seguinte: eu vou ganhar ou vou perder do meu jeito. E a linha de convicção para teimosia, ela de fato é muito tênue no futebol. Ela é uma linha de um equilibrista andando em cima dela. E o equilibrista, quando anda numa linha, ele pode completar o percurso ou pode cair para um lado de se desequilibrar. Para mim, o Abel, não que ele tenha feito de sacanagem, porque ele não é burro, e de fato o Abel quer o melhor para o Palmeiras, eu acredito de verdade. Eu não sei se ele é quem mais quer o bem do Palmeiras. Eu acho que tem muita gente que quer o bem do Palmeiras tanto quanto o Abel. Mas que ele quer muito o bem do Palmeiras, eu acredito. Então, ele não fez de sacanagem, mas ele fez por uma convicção que estava virando teimosia, que era confiar no funcionamento desse sistema. Tanto é que quando ele vai para a entrevista coletiva e quando perguntam das entradas dos garotos, porque ainda tem isso, o Abel, o Palmeiras melhora no jogo com o Abel colocando os garotos em fogueiras. Não que ele estivesse sacaneando, né? Mas a entrada do Endrick, a entrada do Kevin, pouquíssimos minutos no 2023, numa semifinal contra o Boca, perdendo, é você colocar eles na fogueira. O Abel ainda sem perceber, o Abel dá razão a quem o criticou pela escolha de dobra de lateral e Arthur, porque ele diz assim: para mim, a melhora não foi pela entrada de Arthur e Endrick, foi pela mudança de sistema. Para mim, ele briga com a imagem ao dizer que não foi a entrada dos garotos, não foi pela entrada, e foi sim. O Endrick entrou jogando muito, como uma espécie de um meia. O Endrick jogou com muita liberdade ali, né? O Abel tira o Marcos Rocha e coloca o Endrick. O Endrick entra como se fosse um camisa 10,
Quem abriu o jogo pela direita foi o próprio Mike, que o Palmeiras se lançou, ficou só com Murilo e Gustavo Gomes atrás, o Mike virou um ponta, então tinha Mike aberto de ponta direita, Kevin da ponta esquerda, Rony lá dentro, Menino e Veiga chegando e o Endrick flutuando. Às vezes caía na direita, às vezes caía por dentro, às vezes ia dentro da área, às vezes voltava um pouco. Então, e o Endrick jogou pra cacete. O Kevin entrou muito bem, com personalidade, se oferecendo para jogar, pedindo bola, gerou a expulsão do Rô. Então, o Abel, para mim, briga com a imagem quando diz que não foi pela entrada. Mas tudo bem, vamos viajar no argumento dele. Aí ele diz que foi porque mudou o sistema. E por que não mudou o sistema antes? Estava evidente que o sistema já não estava funcionando. Estava evidente. Ganhando do Goiás no sufoco, com o gol do Breno Lopes, nos acréscimos e tudo. Estava evidente. Uma partida paupérrima na Bombonera, que o Abel falou algo que não aconteceu. O Abel falou que o Palmeiras teve chance para ganhar o jogo na Bombonera. Não é verdade. O Palmeiras na Bombonera teve uma chance de gol com 2 minutos do Arthur, que segundo o SofaScore é uma das 2 chances claras que o Palmeiras criou no confronto inteiro. A outra eu imagino que seja a bicicleta do Rony, porque o gol do Palmeiras não é uma chance clara. O gol do Palmeiras é um pombo sem asa do Piquerez lá da intermediária, que o Romero falhou. Falha do Romero. Desviou. Pô, a bola desviou 10 metros para frente da meia-lua. Você colocar na conta do desvio, que foi lá na origem do chute, o Romero não chegar na bola, no canto dele, o Romero falhou no gol. Então, assim, a convicção do Abel, ele tem o direito de ter a convicção, e é muito bom que nós tenhamos as nossas convicções, mas a nossa convicção não pode ser um dogma. A nossa convicção não pode ser algo que nos limite a enxergar o que está na cara. E estava na cara que essa dobra de lateral e Mike não ia funcionar. Tanto é que depois de Endrick, Kevin, depois o Luiz Guilherme, que também entrou bem, o Palmeiras melhorou demais. E já era melhor antes da expulsão. Então, assim, o Abel, desde a lesão do Dudu, que eu entendo a frustração de você perder o seu melhor jogador, e acho que está muito claro agora que nós estávamos errados quando apontávamos que o Dudu estava, entre aspas, tão mal que chegava a atrapalhar o Palmeiras. O Dudu estava abaixo do que ele já jogou, mas ele era uma peça vital para o time do Palmeiras, e está provado. E aí o Abel, desde a lesão do Dudu, uma arrogância extrema e, para mim, uma convicção na visão dele que se tornou teimosia. E o resultado disso é o Palmeiras eliminado. E o Palmeiras justamente eliminado, eu acho. O Boca foi bem melhor que o Palmeiras na Bombonera, bem melhor. E o Boca foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Dos 4 tempos da semifinal, o Boca foi, dentro do seu plano de jogo, dentro da sua proposta, bem melhor que o Palmeiras em 3. É verdade, o Palmeiras amassou o Boca no segundo tempo do segundo jogo. Mas dos 4 tempos, o Boca foi bem melhor que o Palmeiras em 3. E o Palmeiras tem muito mais recurso que o Boca. Seja em qualidade de trabalho, seja em jogadores mesmo. Então acho que essa eliminação, ela ensina demais o Abel, que tem razão ao reclamar de elenco, e reclamou durante muito ano, mas o Abel errou demais nessa eliminatória contra o Boca. E agora vamos ver o que o Palmeiras faz no Brasileiro, 7 pontos atrás do Botafogo. Para mim é possível, até porque o Botafogo tornou possível. Até o jogo contra o próprio Botafogo no Engenhão, ali a tabela do Botafogo é bem complicada. Então acho que até ali o campeonato vai estar aberto para todo mundo ali, para os 4, 5 primeiros que estão ali. E nesse bolo está o Palmeiras. Vamos ver como o Palmeiras reage. Porque senão, se o Palmeiras não ganhar esse Brasileiro, e está mais para o Botafogo, como o próprio Abel disse, o ano do Palmeiras vai ser ruim. E esses atores que eu estou colocando aqui, e jogadores também, né? O Gustavo Gomes jogou um confronto muito ruim, o Veiga jogou um confronto muito ruim, o Menino, para mim, foi o pior do confronto.
Então você tem o Arthur fora de posição também, mas acho que esse panorama aqui era o que eu tinha para falar. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo, os comentários, e o resto você já sabe. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha o seu grupo do WhatsApp. Se você quiser ou puder me ajudar, deixando aqui a sua assinatura no canal do VSR, tem 3 planos de membro aqui, só clicar aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.